Está em Marcos capítulo 6, versículo 45 em diante. Em reverência à palavra de Deus, quem não tiver com criança no colo, fique de pé nesse momento. Quem tiver com criança pode ficar à vontade. Glória a Deus. Abre o teu coração, não deixa nada nem ninguém tomar a tua atenção agora, porque Deus tem uma direção para você. Você que entrou por aquela porta ali hoje, em alguma área da sua vida, talvez você está se sentindo sufocado, e o Senhor tem uma palavra para você hoje. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e logo obrigou, diga comigo, obrigou, ordenou, isso, e logo ordenou os seus discípulos a subir para o barco, e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi então ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que eles estavam fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, ou seja, aproximadamente 3 horas da madrugada, aproximou-se deles, andando sobre o mar. Diga amém. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite que o Senhor possa nos cobrir com a tua graça agora diante dessa palavra, que o Senhor possa me usar como instrumento para falar com o teu povo, porque eu mesmo não tenho nada para entregar para eles, mas a tua palavra não volta vazia, Pai. E aqui esse homem, essa mulher, eles estão aqui essa noite para buscar uma direção para a semana deles, Pai, diante de uma situação que talvez eles estejam enfrentando, que eles não vê saída, Pai. Mas então fala com eles essa noite, e que tudo aquilo que venha perturbar os seus filhos, Pai, possa cair por terra nessa noite, que eles possam sair por aquela porta ali, totalmente renovados, restaurados, fortalecidos e animados, Pai, porque eu sei que o Senhor vai acalmar essa tempestade hoje, vai entrar no barco com eles, e eles vão fazer essa passagem para o outro lado, essa travessia em segurança, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus bem forte. Toma o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus aqui, ele simplesmente foi direto com os discípulos. Ele deu uma ordem: entre no barco e passem adiante para o outro lado. E como ele sabia que quem estava dando essa ordem, na verdade era Jesus, e Jesus queria o bem deles, então eles obedeceram. Eles entraram no barco e eles fizeram então a travessia, ou melhor, eles tentaram fazer a travessia. Mas olha que mistério isso aqui, pensa comigo aqui, qual é a necessidade de Jesus ordenar para que os discípulos entrassem no barco, se ele estava falando com pessoas que seguiam ele voluntariamente? Não tinha necessidade de Jesus dar uma ordem aqui. Por que Jesus deu essa ordem? Deixa eu tentar te explicar isso aqui com a ajuda do Espírito Santo. Eles já tinham vivido muitas tempestades aqui na vida deles, muitas mesmo, como nós. Mas as outras tempestades que eles passaram, Jesus estava no barco com eles. Você conhece a passagem? Numa dessas tempestades, Jesus estava dormindo na popa do barco. Lembra disso? Nós lemos aqui Marcos 6, lá em Marcos no capítulo 4, uma outra tempestade onde eles estavam. Jesus estava dormindo na polpa do barco, o vento soprava contra o barco, e a Bíblia vai dizer que era tão forte esse vento que as águas começaram a entrar dentro do barco, e eles então foram até onde Jesus estava, acordaram Jesus dizendo: mestre, o Senhor não importa que nós vamos morrer? Não te importa que pereçamos? E você conhece a passagem? O que aconteceu? Jesus, ele acorda naquele momento, ele acalma aquela tempestade, ele acalma o vento, acalma o mar, e tudo fica em paz. Agora preste atenção, até agora eles têm história para contar, eles têm testemunho do que eles viveram com Jesus no barco. Você está com Jesus no seu barco é uma coisa, agora você está sem Jesus no barco é outra. Agora Jesus está mandando eles entrarem no barco, passar adiante para o outro lado, mas olha só o detalhe aqui, sem a presença dele no barco.
sem a presença dele. Ordenou que eles subissem no barco, passem adiante para o outro lado. Mas e aí, ele não vai? A diferença é que antes eles viam Jesus, a solução dos problemas, a calmaria da tempestade estava dentro do barco com eles. E agora, se desse problema, os olhos deles não estariam vendo a solução. Se desse problema, Jesus não estaria ali dentro daquele barco com eles. Eles não estavam seguros daquilo. Então veja bem, os discípulos aqui, eu estou falando de alguém que conhece o mar. Eles conhecem o mar, eles eram pescadores. Então, olha só, eles têm história para contar de tragédias que eles viveram, mas Jesus sempre esteve com eles nessa tragédia. Jesus sempre esteve com eles durante os problemas, durante as tempestades. Mas quando Jesus ordenou para que eles entrassem naquele barco agora e passassem adiante para o outro lado, fizesse a travessia, Jesus, isso aqui que me chama a atenção, Jesus já sabia da tempestade que eles iam passar. E aqui Deus começa a falar com alguém. Eu vou repetir, Jesus já sabia da tempestade que eles iam passar. Tem mais, Jesus já sabia do medo que eles iam sentir, do momento que eles iam estar fadigados, sem força para remar e pensando até que fosse morrer. Jesus já sabia que eles iam passar por tudo isso. Porque tem algumas coisas que Jesus às vezes permite na nossa vida de forma intencional, vou usar até a palavra proposital, para que a gente aprenda que nem sempre nós vamos ver Jesus no meio das nossas tempestades. Vai ter tempestade, como já teve, que você olha e fala: Jesus está no negócio, hein? Pode deixar. Gente, mas fala a verdade, tem tempestade que você entra, que você procura Jesus, você não acha. Você olha para o barco e você fala: meu Deus, se tiver aqui, nem dormindo ele está. Parece que ele sumiu e você agora se sente sozinho, abandonado. Você fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Mas é só impressão, você vai ver. Sabe, não é sempre que Jesus ele vai estar no nosso barco não, irmão. Mas tem uma coisa que você precisa entender essa noite aqui, que eu entendi enquanto eu montava essa mensagem. Não é pelo fato de você não conseguir enxergar Jesus no meio da tua tempestade, ou talvez até dentro do teu barco, que Ele não está te vendo. Vou repetir, não é pelo fato de você não ver Jesus diante de uma circunstância que você está passando, que Ele não está te vendo. Você não vê Ele, mas de onde Ele está de olho em você. Não é porque você não está vendo Jesus dentro do barco ou na tempestade, que Ele não está vendo você no meio da tempestade. E aliás, essa tempestade está tudo sob o controle dEle. Olha o que diz no versículo 46. Acho que eu coloquei aqui em outra versão, se você achar aí, ó, diz assim, ó: E tendo-os despedido, passe adiante para o outro lado. Agora o que Jesus vai fazer? Olha aqui, ó. Ele subiu ao monte para orar. Deixa eu parar aqui rapidinho. Jesus te dá uma direção, você obedece a palavra dele e você segue na direção que ele te deu, independente do que vem acontecer no trajeto. Você tem que ter uma certeza. Quando Jesus te dá uma direção, você viu o que ele fez? Em seguida ele já sai de canto, sobe o monte e vai orar. Ou seja, Jesus aqui já sabia que eles iam passar pela tempestade, e agora ele sobe para interceder ao Pai por eles. É forte demais, não é? Jesus dá a direção, e quando eles obedecem, eu já sei tudo que eles vão passar. Mas quando eu dou uma palavra, eu velo pela minha palavra. E agora ele sobe no monte e ele começa a orar. Olha, ele sobe no monte para orar. Versículo 47. E aonde ele estava vendo os discípulos. Ele estava em cima do monte orando, só que os olhos dele a todo momento estavam sobre aquele barco. Diga glória a Deus. Olha o que diz o 47. Ele está lá orando, ó, ele está de olho aqui, ó. Dá para ver tudo, estava lá em cima. E ao cair da tarde, o barco já estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. 48. De madrugada, olha aqui, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus então foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Olha aqui para mim. E o desespero, na verdade, ele começa exatamente nessa hora, quando
A tempestade vem quando o vento é contrário, e ele começa a soprar contra o nosso barco, que é a nossa vida, e nós não conseguimos enxergar aquilo que na verdade, não conseguimos enxergar aquilo que na verdade era para estar claro no nosso coração: Jesus está comigo. Às vezes a gente não consegue enxergar o que devia estar claro no nosso coração. Ele não está aqui, mas Ele está comigo. E eles estão no meio do mar agora, e o inesperado acontece. A tempestade vem, quarta vigília da noite, 3 horas da madrugada. Antes a solução estava dentro do barco, visivelmente, Jesus estava lá, e agora Ele não está mais. Pelo menos eles não estão vendo Jesus como via da outra vez. Sabe, dessa vez aqui os discípulos, eles não têm a quem acordar, não tem ninguém no barco, é só eles agora. Da outra vez Jesus estava dormindo no barco, mas só o fato dele estar ali presente, dormindo ou não, já trazia uma segurança para eles. Qualquer coisa a gente acorda o mestre, está tudo resolvido. Eu vou repetir para ver se você pega isso aqui e coloca dentro do seu coração. Não é pelo fato de você não estar vendo Jesus que Ele não te enxerga. Você pode não estar vendo o agir dele agora, mas Ele está te vendo. Ele está velando pela palavra dele. Não é porque talvez você está longe que Ele deixou de estar perto. Meu Deus. Vou repetir. Não é pelo fato de você ter se afastado um pouco que Ele deixou de estar perto de você. E a Bíblia vai dizer que a tempestade começa a aumentar, e eles estão agora desesperados, quando de repente, fala comigo, de repente, é assim, vai ser de repente, a providência virá de repente, e quer saber? De forma sobrenatural. Olha só, de repente, aleluia. A Bíblia vai dizer que de repente, alguém, diga alguém, porque eles não sabem quem é. Alguém vem caminhando sobre a tempestade. Sobre o que? Por cima, acima. Jesus está acima da tempestade. Meu Deus. Você consegue entender isso aqui? Olha a profundidade dessa revelação aqui dessa palavra. De repente alguém vem andando sobre a tempestade. De repente alguém chega de forma sobrenatural por cima da tempestade. A história de antes era a seguinte, entenda isso aqui. 2 tempestades diferentes. A história de antes era o seguinte: a tempestade veio, Jesus estava dormindo no barco, eles acordaram Jesus, Jesus levanta, acalma o vento, repreende o vento, acalma a tempestade, e aquela bonança se estabelece. Agora a história é o seguinte aqui, talvez seja a tua realidade, pelo menos eles acham. Jesus não está no barco, vem a tempestade, e no meio da tempestade agora vem alguém aparece andando sobre as águas. Eles já estão desesperados. Sabe o que eles fazem? Começam a gritar: é um fantasma! Porque se fosse Jesus já era para ele estar aqui, né? Agora eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E a Bíblia vai dizer que Jesus se revela para eles, porque quando ele deu aquela palavra para eles, dizendo: olha, passe adiante para o outro lado, Jesus já sabia, não é à toa que ele foi interceder ao Pai. Ele foi para o monte para orar. Ele já sabia que eles tinham um limite, e eles iam passar por tudo aquilo. Agora ele aparece e fala: acalmem, sou eu, não temais, eu vim ao encontro de vocês essa noite. Acalmem, sou eu, não temas, eu vim ao encontro. E aí a Bíblia vai dizer que ele queria passar adiante do barco, mas vendo o desespero deles, não pôde passar. Jesus falou: eles são tão desesperados que se eu der mais um passo eles pulam. Quem está entendendo, diga amém. E eles começam a gritar que é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Parece fantasma, meu Deus, mas é providência divina que está chegando. Parece fantasma, parecia fantasma, mas era tudo que eles precisavam. A salvação deles estava chegando ali, e eles achando que era um fantasma. Você está olhando para essa situação e falando: é fantasma, eu não aguento mais, é um fantasma, não tem mais jeito. E Deus está falando: é providência divina que está chegando. Quanto maior o levante, irmão, maior vai ser a tua vitória, mais o nome de Deus vai ser glorificado. E sabe qual que é o motivo desse desespero todo aqui? Porque o que eles esperavam era Jesus dentro do barco com eles.
E as coisas não aconteceram da forma que eles pensaram, porque Jesus não está no barco com eles. Foi assim também com Marta e Maria. Eu escrevi essa mensagem e veio a passagem de Lázaro na minha cabeça. Elas estavam ali esperando que Jesus mandasse os mensageiros buscar Jesus. Estavam esperando que Jesus fosse chegar para curar o irmão dela que estava enfermo. Mas as coisas não aconteceram como elas queriam. Só que o milagre não deixou de acontecer. Não aconteceu do jeito que elas pediram, mas o milagre não deixou de acontecer. Jesus não chegou para curar Lázaro como elas pediram, na hora que elas queriam, mas ele veio depois para fazer algo muito maior do que aquilo que elas queriam. Você está entendendo? O que elas queriam era a cura, mas o que Jesus tinha para ela era a ressurreição. Talvez as coisas não estão acontecendo na hora que você quer, do jeito que você quer, mas a palavra está dizendo hoje, não é porque Jesus não quer fazer, porque o que Ele tem para você é algo muito maior do que isso que você está pedindo. Não se contente com pouco. Elas queriam o quê? Que Jesus viesse rápido e curasse o irmão dela que estava doente. Elas queriam um milagre de cura, mas o milagre que Ele tinha era um milagre muito maior. Meu Deus. Sabe, nem sempre o milagre que nós esperamos é de fato aquilo que Jesus tem para nós. A Bíblia diz que quando nós deixamos Ele fazer o que Ele deseja na nossa vida, Ele faz, sabe o que? Infinitamente mais, abundantemente além daquilo que nós queremos, pedimos e pensamos, segundo o poder dEle que já habita em nós. Então, se do teu jeito não está dando certo, acalma, deixa Ele trabalhar, porque Ele vai te surpreender. Deus tem o melhor. Quem crê que Deus tem o melhor aqui? Aleluia. Você está esperando que Jesus faça algo na sua vida, mas nada está acontecendo como você quer. Jesus está dizendo para você hoje, sabe por quê? Porque eu estou preparando um milagre muito maior do que você possa imaginar. Aquilo que os seus olhos ainda não viram, sabe? Aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, o que você não é capaz de imaginar, o que não penetrou no teu coraçãozinho humano, é isso que eu tenho preparado para você. Eu não preciso da tua ajuda, Deus está falando. Eu estou no controle de tudo, eu estou no controle da tempestade, eu estou no controle do teu barco, da tua vida, da tua casa, da tua família, da vida do teu filho, da tua filha. Eu estou no controle. E Jesus se aproxima ali de Marta e Maria e fala para ela, e ela fala para ele o seguinte: olha, se o Senhor estivesse aqui, olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que ela está dizendo aqui? Nós queríamos que o Senhor tivesse vindo antes para curar o nosso irmão que estava doente, mas agora não adianta mais. Sabe por quê? Ele já morreu. O Senhor chegou atrasado. Em outras palavras, é isso que ela está falando. Mas eu quero dizer para você que Jesus não adianta e Ele não atrasa. Ele chega sempre exatamente na hora certa. Jesus fala para ela: calma, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Aí ela fala: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Eu falei: eu acho que você esqueceu das tardes que eu tomava café com você na tua casa e eu te ensinei. Eu acho que você esqueceu, eu vou te lembrar. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Aleluia. Eu não estava lá não, mas Jesus deve ter falado algo a mais para ela. Ele deve ter falado para ela. E outra coisa, eu não vim antes, sabe por quê? Porque eu não quis. Porque quem faz sou eu, não sou obrigado a fazer do jeito que você quer. Eu não vim antes porque eu não tenho plano de curar ele, eu tinha o plano de ressuscitar ele. A visão de vocês é muito curta. Então repare que Jesus aqui, ele tem o controle de tudo, ó. Porque Ele não acalmou o mar. Você prestou atenção na leitura? Ele não acalma o mar para andar sobre as águas. E o que me chama a atenção aqui é que Ele andou sobre as águas no meio da tempestade, com vento contrário e tudo. As ondas açoitando o barco aqui, com vento contrário, soprando forte. E quando eles estavam ali se desesperando, gritando: é um fantasma, na mesma hora Jesus responde: acalme, sou eu, não temais. Ou seja, não precisa se preocupar, eu vim ao encontro de vocês hoje. E andando sobre as águas. Deixa eu falar algo para você. A providência que você precisa vai vir de forma sobrenatural.
Não adianta você querer entender a forma que Ele vai fazer, que você não vai entender. E vai ser a hora que você menos esperar. A Bíblia fala que Jesus olha de lá do monte e vê eles fadigados, sem força para remar. É assim, a vitória vai chegar a hora que você estiver no último do teu limite. Para você entender que Deus trabalha assim, pelo menos comigo. Aos 45, nos acréscimos do segundo tempo. E toda hora eu falo para Deus: Deus, quando que o Senhor vai me dar vitória no primeiro tempo? Ele falou: nunca. Nunca, porque eu te conheço. Para você tem que ser assim, nos acréscimos, antes do apito, 2 segundos antes. Sabe por quê? Para você entender que você é dependente meu. Para você entender que quem faz sou eu. Para você não achar que de repente vai ser a tua habilidade ou a força do teu braço. Meu Deus. Sabe, eu não sei qual é a forma que Jesus vai se revelar para você. Se é através dessa palavra aqui hoje, se é através talvez de alguém que vai cruzar o teu caminho ainda essa semana. Mas não importa, o que importa é que Ele virá ao seu encontro. Eu estou falando, olha aqui irmão, não estou brincando não. Ele vai vir ao seu encontro essa semana. Hoje é o primeiro dia da semana. Você terá uma providência de Deus essa semana, sobrenatural. Algo talvez você não estava nem esperando, vai cair na tua frente assim, ó. Repare que agora o socorro que eles precisam não está dentro do barco. O socorro agora está vindo do lado de fora. Outra coisa que me chama a atenção aqui, escuta isso aqui, ó. Nem sempre o socorro vai vir de dentro. Meu Deus. Nem sempre teu socorro vai vir de dentro da tua casa. Às vezes vai vir de fora. E você precisa entender que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E bem provável que Ele vai usar a pessoa que você menos deseja. Que às vezes é assim, né? A vida é uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Então cuidado, não menospreze ninguém. Quem está entendendo, diga amém. Dá um glória a Deus aí que eu vou tomar uma água aqui. E não esquece, hein, do que eu falei no início dessa mensagem. O fato de você não estar vendo Jesus dentro do teu barco na tempestade não significa que Ele não está pertinho de você. Você pode não estar vendo com seus olhos carnais, mas que Ele está, Ele está. E tem mais. Você há de concordar comigo que se Ele não tivesse, nem aqui você estaria mais. Nem aqui você estaria. E Pedro então, Pedro é o mais louco de todos, né, irmão? Porque quando Jesus aparece e fala para eles: acalmem, sou eu quem? É o mestre. Ele está falando, pelo menos está falando, né? Vai que o fantasma está mentindo. Ele fala: acalmem, sou eu. Pedro já levanta e fala: então, se é o Senhor, olha que louco, se é o Senhor, manda que eu vá contigo andando sobre as águas. A partir do momento que ele viu Jesus, nasceu algo no coração. Deixa eu falar uma coisa para você. A hora que Jesus se revela para você, talvez como está se revelando aqui hoje, algo tem que nascer no teu coração. Quando Pedro vê Jesus naquele momento, algo nasceu no coração dele. Nasceu um desejo. Eu quero andar como o mestre anda. Eu quero andar como Jesus anda. Nasceu esse desejo aqui nele, ó. Se é o Senhor, manda que eu vá contigo andando sobre as águas. E sabe por que foi Pedro? Porque cada um reage de forma diferente na hora da tempestade. E posso te falar uma coisa aqui? É na hora da tempestade que a gente vê quem tem fé de verdade, irmão. Sabe quem era para estar fazendo isso aqui? João, que era o mais espiritual. Devia estar baixado dentro do barco, de joelho, orando: Senhor, você mata eu, Jesus. Devia estar de joelho dentro do barco, orando, falando: Senhor, manda Jesus aqui salvar nós. Talvez foi até essa oração que mandou ele lá. Então, não ache que aquele que tem mais fé é aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, não. Porque a última pessoa que poderia esperar, que Jesus poderia esperar que fosse falar isso, era Pedro. E ele levanta e fala: se é o Senhor, manda que eu vá contigo sobre as águas. É na hora da tempestade que você vê quem confia de verdade, irmão. É na hora da tempestade, porque na hora da tempestade tem gente que grita, na hora da tempestade tem gente que esconde, meu Deus, tem gente que pula do barco.
E como pulem de barco em barco. Na hora da tempestade, tem gente que se afasta, tem gente que desvia. Enquanto João, mais espiritual aqui, então agora, se ele tivesse lá de joelho, provavelmente estava mesmo, porque provavelmente foi essa oração que ele estava fazendo naquele momento, que moveu o coração de Deus para falar para o filho, desce lá. Enquanto João estava ali orando para Deus, pedindo para Deus enviar Jesus para dentro do barco, Pedro está querendo sair do barco, sabe para quê? Para encontrar com ele. E Deus está falando para alguém que hoje, sai do teu barquinho, sai do lugar que te limita e vem ao meu encontro, que eu tenho experiência muito maior para entregar para você. Eu quero que você viva coisas que você nunca viveu antes, mas dentro do teu barco, dentro desse lugar que te limita aí, você não vai conseguir. Sabe o que eu vejo aqui? Perspectivas diferentes, experiências diferentes. E Pedro fala, se é o Senhor, manda que eu vá andando contigo sobre as águas. E Jesus fala, sabe o que para ele? Vem, Pedro, olha, isso aqui é maravilhoso. Vem viver a tempestade numa perspectiva diferente, vem experimentar o sobrenatural, vem viver coisa que você nunca viveu, me conheça de forma mais profunda durante a tempestade que você enfrenta. Chega mais perto, Pedro, para você ver que até no meio da crise, nada foge do meu controle, vem. Por que você não vem? Para de duvidar e vem. A Bíblia diz que ele sai do barco e ele dá alguns passos, porque a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. E Pedro sai do barco, ele começa a dar alguns passos sobre as águas, mas as ondas continuam e o vento começa a soprar ainda mais forte no barco. Aí sabe o que aconteceu aqui? Quando ele tira o olho de Jesus e olha para o vento, a Bíblia vai dizer, o vento aqui é o seu problema. E Deus está falando para você hoje, tira o olho do seu problema. Porque quando você olha para o vento, você dá força para ele. Quando você olha para o teu problema, valoriza o seu problema, você dá força para ele. A Bíblia diz que quando ele tira o olho de Jesus e olha para o vento, imediatamente ele começa a afundar. E Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer para você, enquanto seus olhos estiverem em Jesus, você não afunda. Jesus é o centro da tua sustentação. Para de valorizar o seu problema. Quando ele viu que ele ia afundar, que não tinha mais jeito, ele vira para Jesus e fala, Senhor, salva-me, tem misericórdia de mim. Talvez seja isso que está faltando. E na mesma hora, olha que coisa interessante, a Bíblia vai dizer que Jesus, estendendo a mão, levanta ele. Você percebe que a Bíblia não fala que Jesus vai ao encontro dele, dá alguns passos. Não, Jesus estava exatamente no lugar que ele estava afundando, porque ele apenas estende a mão, ele estava exatamente no limite dele. Meu Deus. Jesus conhece o teu limite, ele sabia que era só até ali que ele ia. Ele não precisou dar um passo, ele apenas estendeu a mão. E naquele momento Jesus levanta ele, porque ele falou, Senhor, salva-me, tem misericórdia de mim. Jesus levanta ele, entra no barco com ele e faz a travessia em segurança. E é isso que ele quer fazer com você essa noite. Ele te deu uma palavra, ele falou, você vai chegar do outro lado, você vai chegar num novo patamar. Meu Deus, eu vou levar você para um outro lado, mas para isso você precisa tirar o olho do seu problema. Pedro aqui já estava fora do barco, e como Pedro estava assustado, quando o vento sopra, ele assusta, e ele olha para o vento, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Escuta o que eu vou te falar aqui, igreja. Quando você sair do teu barquinho e decidir se aproximar de Jesus, e viver experiências sobrenaturais, aconteça o que acontecer, não olhe para o vento, senão você vai afundar. Não olhe para o seu problema. Se você está debaixo de uma direção de Jesus, não olhe para o lado, aconteça o que acontecer. Não dê ouvido para pessoas erradas. Se você olhar para o diagnóstico médico, você vai afundar. Se você olhar para o problema que você está enfrentando, você vai afundar. Para a circunstância, você vai afundar. Olhe para o alvo, que é Jesus, o autor e o consumador da tua fé. Ele é o centro da tua sustentação. Enquanto os seus olhos estiverem em Jesus, que é a palavra, você não vai afundar. Diga glória a Deus. Aleluia. Pedro, porque olhou para o vento, ele começou a afundar. Mas Pedro era pescador, e o que me chama a atenção aqui é que pescador sabe nadar. E se Pedro sabe nadar, por que será que Pedro teve medo, igreja? Vamos pensar junto aqui.
Porque com certeza aquela não era a primeira tempestade que ele enfrentou. E se não era a primeira, por quê? Por que que ele estava com tanto medo? Se Pedro já tinha passado por várias tempestades, qual era o medo dele? Deus está falando com alguém agora, você já esqueceu? Ei Pedro, você já esqueceu de quantas tempestades você já viveu na sua vida? Você já viveu tantas tempestades, de todas elas, você já esqueceu que eu te livrei? Eu te salvei, eu te dei vitória. Qual que é o motivo de tanto medo? O Senhor está perguntando para você hoje, qual é o motivo de tanta preocupação? Será que você não entende o que está escrito na minha palavra? Que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se eu te dei vitória lá atrás, eu vou te dar vitória agora, semana que vem, o mês que vem, quantas vezes for necessário. É só você não tirar os olhos de mim. Não valorize o seu problema. Aleluia. E desde sempre, eu sou o mesmo ontem, eternamente. E desde sempre eu continuo cuidando de você, nos mínimos detalhes. Não é só de você não. Você sabe que eu tenho cuidado. O Senhor está falando, eu tenho cuidado da tua casa, da tua família. Eu tenho cuidado dos teus negócios, da tua empresa. Eu tenho cuidado de tudo. Quer saber o que eu penso aqui, irmão? O medo de Pedro, na verdade, era perder Jesus de vista de novo. Porque ele já tinha perdido uma vez. Porque se ele perdesse, olha Deus falando com alguém, se ele perdesse Jesus de vista naquele momento que ele estava passando, aquela aflição, com certeza ele morreria ali mesmo. Será que você consegue entender isso aqui? De uma forma espiritual, que nesse momento que você está passando agora, se você perder Jesus de vista, nesse momento novamente, é bem provável que você afunde de vez. Aconteça o que acontecer, não se permita perder Jesus de vista. Então preste atenção aqui, Deus está falando, preste atenção nas companhias que você tem colocado do teu lado. Cuidado com as pessoas que você tem andado. Cuidado, o Senhor está falando, cuidado com as pessoas que tem te aconselhado. Cuidado com quem você tem aberto a sua vida. Cuidado com quem você tem colocado dentro da sua casa, perto dos seus filhos. Cuidado. Tem pessoas que, sem você perceber, elas fazem você tirar o olho de Jesus. E quando você menos perceber, você vai estar afundando. Eu não sei você, mas Pedro sabia que naquele momento a única forma dele sair daquela situação que ele estava e voltar a ter paz novamente, e acabar com aquele medo todo, com aquele desespero que ele estava. A única forma era tirar o olho do vento, o olho do problema, e voltar os olhos para Jesus e dizer: Senhor, salva-me, tem misericórdia de mim. Você consegue? Eu não sei entender, eu não consigo saber qual é a área da tua vida que você está desse jeito. Eu estou afundando, eu não vou dar conta. E o Senhor está falando, a única forma de você voltar a ter paz novamente nessa área é tirar o olho desse problema, é olhar para mim e falar: Senhor, salva-me, tem misericórdia de mim. Na outra tempestade, lembra que o desespero deles não acordou Jesus. Jesus continuou dormindo, eles estavam desesperados. Vamos afundar, joga água para cima, nós vamos afundar, joga água para fora. E Jesus não acordou. Eu quero dizer para você que o teu desespero não desperta Jesus, mas o teu clamor desperta. Quando eles vão até Jesus e clamam e falam: Mestre, na hora ele pula. O teu desespero, o teu medo, a tua preocupação não desperta Jesus, mas o teu clamor desperta. É por isso que ele está falando para você: quer sair disso, você não vai afundar. Basta você tirar o olho do problema, olhar para mim e clamar. Não, mestre, como na tempestade passada, mas como ele clamou aqui: salva-me, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus quer se revelar para você, mas ele precisa ouvir da tua boca que você depende dele. Era a última oportunidade que ele estava tendo, sabe? Porque se ele perdesse Jesus de vista de novo, era o fim, irmão. Pedro entendeu que se ele só afundou porque ele tirou os olhos de Jesus. Se ele não tivesse tirado os olhos de Jesus, ele não teria afundado. Ele só afundou porque ele virou as costas para Jesus. Meu Deus, Pedro estava travado. Estou falando de alguém que estava paralisado diante da cena, diante das circunstâncias, e ele estava pensando: agora eu vou afundar.
E mesmo ele travado, sentindo que ele ia afundar de vez, ele decide agora. A tua decisão é que muda tudo. Ele decide voltar os olhos para Jesus aquela noite e dizer: Senhor, salva-me, tenha misericórdia de mim. Deus está te dando a chave aqui hoje, ó. Você quer sair dessa situação? No final dessa mensagem é isso que você tem que falar: o Senhor, salva-me, tenha misericórdia de mim. E Pedro travou, sabe por quê? Porque ele não viu Jesus. Porque tem gente que trava quando não vê Jesus. E vai entender, né? Tem gente que trava quando Jesus chega também. Ele travou quando viu Jesus. Tem gente que trava quando não vê Jesus. Quando Jesus aparece e fala: vamos mudar a tua história, vamos lá, me aceita por inteiro, dessas águas, batiza, vamos começar uma nova história. A pessoa trava. A pessoa não toma a atitude que tem que tomar. Ela não faz o que Jesus manda fazer. Pedro sabia nadar, mas ele estava travado. Olha, Deus está falando com alguém: você sabe o que fazer, você só está travado. Eu estou falando de alguém que já passou por várias tempestades, mas está travado. É com você que Deus está falando. Pedro está paralisado, sabe por quê? Porque o desespero dele, o desespero paralisa a pessoa. O medo paralisa. Ó, outra chave que eu vou te dar aqui: você pode ter medo, porque os maiores profetas da Bíblia teve medo. Todos eles teve, porque Deus falou para eles: não temas. O medo, tem dois tipos de medo. O medo protetor: se você está no último andar do prédio, você ia chegar lá e fazer assim agora, ó. Ia nada. Você acha, no último andar de um prédio, quem faz isso aqui, ó? Não faz. Você ia chegar assim, ó. Aí tá bom, e ainda ia ficar tonto. Esse é um medo protetor. É um medo que te priva. Você quer ter medo? Tenha medo das coisas que te afastam de Deus. Meu Deus. Você quer ter medo? Tenha medo daquilo que te leva para a morte. Mas não tenha o medo aquele medo que te paralisa. Você pode ter medo, você não pode deixar de fazer as coisas que você tem que fazer. Aquilo que Deus já falou para você fazer, faça. O vento era muito forte aqui, Pedro, eu estou finalizando, ó. O vento era muito forte, muito forte. E Pedro deve ter pensado o seguinte: se Jesus não aparecer agora, acabou para mim. Se Jesus não aparecer, olha, eu estou pregando para alguém que você está desse jeito. Se Jesus não aparecer agora, acabou para minha família. Se Jesus não aparecer agora, acabou para os meus projetos, para os meus sonhos. Se Jesus não aparecer agora, acabou para minha empresa. E Jesus aparece para salvar Pedro quando ele decide tirar o olho do vento. Olha, dependendo da tua decisão hoje, irmão, Jesus vai aparecer para você e tirar você dessa situação. Ele vai mudar o teu cativeiro. Ele vai pegar aquilo que está por baixo e colocar por cima. Ó, vai afundar não, vou pôr você por cima. Por cima dessa tempestade. É forte demais isso. Quando ele decide tirar o olho do problema, Jesus aparece na frente dele, gente. Meu Deus. Alguns de vocês estão aqui. Você talvez esteja enfrentando uma tempestade, mas tão forte na tua vida nesse momento, e que você não está vendo saída. Você sabe que você já está a ponto de afundar, você não está aguentando mais, você está fadigado, sem força para remar, nem para ficar de pé. Você não está vendo possibilidade de permanecer firme. E Deus está dizendo para você hoje, através dessa palavra aqui, porque você decidiu tirar o olho do seu problema, e vir aqui me buscar essa noite, me adorar. Eu estou aqui hoje diante de você, na tua frente, sabe para quê? Para te salvar. Basta você clamar: salva-me, Senhor, tenha misericórdia de mim. Você entende que Deus está querendo fazer, Ele está querendo mudar a realidade, mas Ele precisa ver um coração quebrantado, contrito. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Ele não resistirá. Veja hoje o que tem que se arrepender, veja hoje o que tem que renunciar, o que tem que abrir mão. É muito melhor do que ficar resmungando, murmurando, reclamando. Muda, toma uma posição e Deus faz o resto. Deus já usou pessoas dentro da sua casa para falar para você o que você tem que fazer. Já usou tua esposa, já usou até os filhos, já usou o marido. Mas o profeta de casa não tem honra, né? O próprio Jesus fala: o profeta tem honra em toda parte, menos na sua terra, dentro da sua casa, entre os seus parentes. E aí, se você não entendeu o que ele está falando aqui hoje, que ele quer acalmar a tempestade, quer colocar você do outro lado, em outro patamar, se você não entender isso aqui, ele vai parar de usar as pessoas.
E aí que é difícil, porque ele vai começar a usar, sabe o que? A circunstância. Aí ele vai começar a fechar uma porta aqui, fechar outra ali, manda uma enfermidade aqui, até você entender o que ele quer. Na verdade você até entendeu já, talvez você não tomou, foi atitude ainda. O problema é que você está achando que talvez Deus vai descer aqui para te salvar e falar: eis-me aqui, eu sou o grande eu sou. Irmão, Deus não trabalha dessa forma. Nós sabemos que Deus, Ele trabalha através das pessoas, dos seus vasos, dos seus instrumentos. Ele vai aparecer para te salvar, sabe como? Ele não vai descer aqui não, através de alguém. E talvez seja alguém que você nem espera e nem queria que fosse. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, por esses dias, meu Deus, seu telefone vai tocar. Por esses dias, seu telefone vai tocar. Você vai encontrar talvez com alguém que Ele mesmo vai preparar e colocar na tua frente, se é que já não colocou, e você ainda não entendeu os sinais. E através dessa pessoa, de novo, hein? Ó, você pegar a revelação, através dessa pessoa de novo, mais uma vez, Ele vai pegar na tua mão, na mão da tua família, Ele vai te dar segurança, Ele vai te dar alívio, Ele vai entrar no barco com vocês, e vai ajudar vocês a fazer essa travessia em segurança. Mas vocês vão chegar no lugar onde Ele disse lá atrás, um dia, que vocês chegariam. E se você deixar, aleluia, se você deixar, porque nós temos o livre-arbítrio, e se você deixar, tem mais. Além de fazer a segurança em travessia, Ele vai começar a cumprir todas aquelas promessas que você acha que já está esquecida. Ele vai começar a fazer acontecer. Jesus apareceu quando? Quando Pedro decidiu tirar o olho do vento. E a Bíblia vai dizer que Jesus estende a mão e salva a vida de Pedro, que estava ali paralisado, afundando. Preste atenção nisso, eu finalizo aqui. Ele estava ali paralisado, afundando. Você pode paralisar, mas Jesus não paralisa. Você está entendendo? Você pode, às vezes, não acreditar, às vezes, mas o fato de você não acreditar, Ele não deixa de ser quem Ele é. Você pode travar, mas Jesus não trava. Ainda que você não acredite, às vezes, Ele não vai deixar de ser quem Ele é. Quem Ele é, pastor? Tanta coisa. Ele é o maravilhoso, majestoso, glorioso, forte, poderoso, salvador, libertador. Quantas coisas Ele já fez na sua vida. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que fecha a boca dos leões da dentro daquela empresa. Ele é tudo isso. Jesus segura nas mãos de Pedro e ele estava ali afundando no meio da tempestade. Jesus traz Pedro de volta para a superfície. Repara aqui que Jesus não acalma o vento. Outra coisa que me chama a atenção, Ele não acalmou o vento para fazer isso. Ele não acalma a tempestade nenhuma. Jesus apenas muda a visão dele em relação ao vento. Jesus não precisa acalmar a tempestade. Você não precisa ver tudo acontecer. Você só precisa mudar o foco. É isso que Ele está falando. Eu não vou acalmar. Eu sou capaz de tirar você disso aí sem mexer na situação. Nossa, é forte demais. Vou repetir. Eu sou capaz de tirar você dessa bagunça que você entrou, sem mexer na situação. É só você tirar o olho daí. É só você mudar o foco. E depois que Pedro corrige a visão, Jesus estende as mãos para ele, levanta ele, vira ele para o barco. Agora presta atenção nessa revelação. O vento agora está batendo nas costas de Pedro. Ou seja, aonde? Batendo? Fala, nas costas. Olha isso, irmão, o problema já ficou para trás. Se você mudar o foco, Ele vai pegar na tua mão, Ele vai colocar você na direção certa. Agora o vento está batendo, e o vento era contrário. Agora o vento está batendo nas costas, ou seja, o problema já ficou para trás. Jesus está do lado dele agora, e juntos eles vão voltar para o barco, e eles vão fazer a travessia em segurança. Pedro, tua família, Pedro e todos os discípulos chegaram em segurança onde Jesus disse que eles chegariam. Olha só que interessante isso aqui. Eles alcançaram o objetivo dele, eles alcançaram a vitória, eles fizeram uma travessia que Jesus disse que eles iam fazer. Sabe o que eu quero dizer para você? Porque você é Pedro aqui. Diga, eu sou Pedro.
pela atitude de Pedro, aleluia, pela atitude de Pedro, todos chegaram em segurança do outro lado. Pela tua atitude, Deus vai levar a sua família para o outro lado, ou melhor, vai trazer para o lado de cá. É pela tua atitude. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Deus trouxe você aqui hoje para que você recebesse essa palavra e colocasse isso no teu coração. Que você e toda a sua família, você e toda a sua parentela, você e toda a sua equipe, eu não sei com quem Deus está falando, mas você sabe que é com você. Vocês farão essa travessia em segurança. Vocês vão alcançar o objetivo, a cura, a vitória que eu prometi. Pedro agora tem uma história, uma experiência para contar. Porque na verdade, eu finalizo falando isso para você. Olha para mim aqui. Na verdade, toda tempestade que Jesus permite na nossa vida tem um propósito. Sabe qual é o propósito das tempestades na nossa vida? Primeiro, é para que a gente tenha uma história para contar. Lembra da tempestade que você já passou? Hoje você fica contando para todo mundo: ei, Deus me deu vitória, você não sabe o que eu passei. Pois é, as tempestades que Ele permite é isso. Primeiro, que a gente tenha uma história para contar. Segundo, para que a gente tenha uma experiência para passar e aprender. E terceiro, para que a gente tenha um testemunho para dar. E você vai dar esse testemunho. Você vai dar esse testemunho. Essa tempestade que você está enfrentando agora, ela pode até estar amedrontando você, te deixando assustado, mas Jesus tem um propósito nesse vento. Apaga as luzes, por favor. Ele está vendo tudo. Ele está apenas fazendo com que você tenha experiência. Pode apagar as luzes, por favor. Porque daqui a pouco, logo ali na frente, você vai ter uma história, vai ter experiência, aprendizado, e ainda vai subir em cima desse altar para glorificar o nome de Deus contando o teu testemunho. Meu Deus e meu Pai, aqui está o teu povo, alguns deles gritando agora, através da sua alma, dizendo: salva-me, Senhor, tenha misericórdia de mim. Começa a clamar, começa a falar com Ele, porque olha só, quando você menos esperar, a forte mão do Senhor se estenderá para você. A mão que cura, a mão que sara, a mão que salva, a mão que ampara, que protege, está sobre você aqui essa noite. Você não está aqui por acaso. Você não vai afundar. Se o mar te submergir, você não precisa se preocupar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. A tua direção está com Ele. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, Jesus maravilhoso, renova o teu povo hoje, Jesus. Tu és o Deus da minha salvação, e és o meu dono, minha paixão e minha canção. Declare isso para Ele. E o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O sol da justiça reinará sobre a tua vida. tempestade me alcançar, tu és quem me abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão
entrando no barco com você aí hoje. Sinta Ele te dando segurança para fazer essa travessia. Oh, presença maravilhosa. Nós te amamos, Jesus. Jesus, oh, aleluia, faz andar sobre as águas. Tu és, declare isso para Ele. Tu és. Olha aí, Jesus, que coisa linda. Mais uma vez, só a igreja. Todo mundo. Se o mar me submergir a tua mão, olha as mãos do Senhor tomando você hoje. Ele coloca você de pé. Ele faz essa travessia em segurança com você, com a sua casa, com a sua família. Oh, Espírito Santo de Deus, a tua igreja te ama, Senhor. Tudo que nós precisamos
presença maravilhosa. Dá um glória a Deus aí, igreja. Tira o olho do vento. Olha para Jesus. Semana do sobrenatural na tua vida. Palavra profética, teu telefone vai tocar, Deus vai colocar alguém na tua frente, assim, virar uma providência sobrenatural. Talvez uns minutos antes você vai assustar, vai achar que é um fantasma, mas é providência de Deus que está chegando. Amém? Toma o teu assento em nome de Jesus.